Bom, boa tarde, pessoal. Eu tinha me comprometido de fazer a apresentação sobre o texto do Engstrom, mas infelizmente eu não vou poder estar na reunião, então eu combinei com o Cristiano de gravar um vídeo, e pelo menos para esse pontapé inicial. Depois eu acompanho a discussão de vocês a partir da gravação e vejo para onde que a discussão foi. Então eu queria, na verdade, fazer uma apresentação rápida sobre o texto, né? Eu li um texto um tempo atrás e agora eu tive a chance de reler. E eu vou tentar focar nos aspectos que eu acho que são mais úteis pro grupo e no que pode ser discutido. Sei que é um texto um pouco difícil, porque é todo em inglês, fala de aspectos que eventualmente não são muito comuns, que a gente está habituado, mas eu acho que vale a pena ler, gastar um tempo depois e ler com calma, porque ele fala de aspectos até centrais da teoria da atividade, ele vai resgatar alguns fundamentos e vai mostrar como que o Engstrom vê esses fundamentos, então acho que vale a pena gastar algum tempo nessa leitura. Então recomendo fortemente a leitura, mesmo para aqueles que não leram para essa discussão. Né? Bom, o texto, na verdade, é um texto recente, saiu agora em 2020, né? No final do ano, eu acho até. E tem como título Ascending from the Abstract to the Concrete as a Principle for Expansive Learning. É um texto que saiu na Psychological Science and Education. Vocês vão, quem leu sabe ali, né? É uma revista, na verdade, russa. E eu não fui atrás, mas me pareceu ser um número até especial, um número comemorativo. Mas isso preciso dar uma olhada para ver por que ele publicou esse texto ali, ou se foi uma publicação de fluxo contínuo, né? Ou se foi um número especial. Por exemplo, um número especial em relação ao Davidov, o ensino desenvolvimental, ou alguns conceitos que estão sendo explorados. Bem, o texto, da forma que eu vejo, ele tem basicamente duas partes. A primeira parte é um tributo ao Davidov, então ele comenta algumas ideias do Davidov, colocando também no meio algumas ideias do Elinkov, do Wagenstein, do Meyer, do Land. E então ele vai explorar na primeira parte basicamente os conceitos estruturantes, né, alguns elementos estruturantes da formação de conceitos, da questão do ensino, da questão do que ele está chamando do in the wild, que a gente vai explorar depois, mas ele vai colocar um foco no germ cell. Esse é um conceito que ele vai explorar bastante, ele vai tentar delimitar e usar depois. A segunda parte é basicamente ilustrando o uso desse conceito, dessa ideia germ cell, ou célula germe, né, na aprendizagem expansiva, né, no expansive learning. Então ele vai dar 3 exemplos. Eu vou tentar focar mais, na verdade, nessa primeira parte, né, em como ele estrutura os fundamentos e alguns pontos que podem ser interessantes para a discussão. A segunda parte eu vou passar mais rapidamente, eu vou discutir os exemplos, mas é bem rápido. E, na verdade, eu vou acabar recomendando que a pessoa leia os artigos originais, em que os estudos estão completos para ter melhor compreensão. Tá? Então, eu vou tentar focar na primeira parte, que talvez seja mais importante para a nossa discussão no grupo. Bom, na primeira parte, ele explora vários conceitos, mas ele centra nesse conceito, germ cell, ou célula germe. Né? Então, ele está bem focado nisso. Ele tenta discutir um pouco das ideias da ascensão do abstrato ao concreto, mas, de fato, ele não aprofunda isso. Né? Ele não aprofunda o que exatamente é o abstrato, o que exatamente é o concreto, mas ele me parece que delimita melhor o que ele está compreendendo como célula germe, e ele dá várias ideias para quem está no ensino, para quem está na educação escolar, né? Para quem estava preocupado com a aprendizagem de conceitos no ensino. E aí eu acho que vale a pena a gente explorar isso. Então ele dá uma definição ali na página 36, que eu acho que é útil, né? Porque, na verdade, esse é um conceito que aparece muito, mas eu diria que é até pouco discutido pela importância. No Davidov, ele vai chamar esse germ cell, né? Ele vai dizer essa célula germe, e, na verdade, é uma metáfora essa palavra, né? Célula germe. É, na verdade, um princípio estruturante, ele vai chamar de um abstrato concreto. Né? Bom, como é que no texto ele trata disso? Ele diz assim, the germ cell in itself, it's not the concept, it's the starting point and the core of the concept.
it embodies the driving tensions that makes the concept develops. Então ele vai argumentar que, na verdade, o germ cell ele mesmo não é o conceito. Então isso é importante, porque a gente está tratando de formação de conceitos. Então ele está dizendo, olha, o germ cell ele não é exatamente o conceito, mas ele é o core. Então temos uma longa discussão com, né, Cristiano, sobre o core model. Foi um pouco do que o Daniel defendeu na dissertação dele. Essa ideia de que o conceito tem um core, né? Tem uma forma inicial do qual ele se desenvolve. Então, é chamado de germ cell. Bom, ele vai tirar essas ideias basicamente da dialética, na verdade, mais de uma leitura da dialética do Illinkov e do Davidov. Bom, ele vai dar alguns exemplos, eu vou confrontar esses exemplos um pouco com, eu diria que um exemplo máximo aí, né, que o Illinkov trata, que é a célula germe, né, que é a mercadoria, a análise que Marx faz da mercadoria como célula germe da sociedade burguesa, ou da sociedade capitalista. Então ele vai elencar ali 5 elementos, né, 5 aspectos que ele acha que, na verdade, são importantes para entender a célula germe, ou 5 características da célula germe. Né? Então a gente vai passar um pouco por esses 5 elementos, tentar discutir pontos que eu acho que precisam prestar atenção, ou que eu acho que são complicados, e eu diria até confusos. Né? Então, o primeiro ponto, ele diz assim, the germ cell is the smallest and simplest initial unit of a complex totality. Aqui, na verdade, eu acho que o ponto que me chama mais atenção é, na verdade, o termo unidade de uma totalidade complexa. Já os termos é a menor e a mais simples, né? Me parece que isso é um pouco confuso, né? O germ cell, se é a forma mais simples, se é a menor forma, nesse texto em particular ele não desenvolve esse conceito, né? Do que seria ser a forma mais simples e a forma menor. Quando ele vai tratar da mercadoria, eu sinto que ele tem uma visão sobre o que seria menor e mais simples um pouco confusa. Então, não dá para extrair exatamente o que é o menor e mais simples a partir desse texto. E, de novo, quando ele vai tratar da questão da mercadoria, ele diz assim, né, que a célula germe continua existindo a despeito, né, ou mesmo continuando a existir formas financeiras complexas, formas derivativos, né, financeiros complexos. Eu diria, eu reformularia isso, né, e diria assim, olha, essa forma de derivativo financeiro, essa forma extremamente complexa de derivativo financeiro, só existe porque existe essa forma mercadoria. Então, às vezes, ali ficou um gostinho de que ele estava tentando dizer, bom, a mercadoria é a forma mais simples, ele usa esse termo, né, mais simples. Eu não sei se seria o melhor termo, ou pelo menos o termo mais claro, né. Então, esses são os pontos. Então, ele vai destacar que é um elemento, né, de uma unidade ou de uma totalidade complexa. O segundo ponto, ele coloca a questão da contradição, né? Então ele diz sobre a germ cell, né? It carries in itself the foundational contradiction of the complex whole, as well as the seeds for transcending and overcoming the contradiction. Então ele coloca uma ideia que já está bem difundida no Illinkov, que é a ideia de contradição, e a ideia de que a célula germe ela tem essa contradição. Isso é um princípio que o Marx leva para a análise da mercadoria, em que a mercadoria é uma contradição entre valor e valor de uso. Então, eu diria que mantém, né, essa ideia de que a célula germe tem um elemento contraditório. E mais, ele coloca, bom, a célula germe não só tem um elemento contraditório, como ela também é a semente que faz com que transcenda ou supere a contradição. Né? Esse eu acho que é um pouco mais complicado, porque onde que está isso na mercadoria, né? O elemento de superação da forma mercadoria. Onde que está isso, né? Na contradição entre valor
e valor de uso. Então, o que me chama a atenção, na verdade, é o aspecto da contradição, mas para mim não está claro como que essa contradição, ela mesmo, é o elemento de superação. Eu tenho alguma ideia disso, alguns exemplos, mas isso se torna então uma regra geral, né? Germ Cell traz esses elementos de superação da contradição. Bom, segundo ele, né, no texto, the germ cell is ubiquitous, so commonplace that it's often taken for granted and goes unnoticed. Novamente, aqui tem um elemento que é um pouco mais complicado e que eu diria que traz a ideia do universal, a mercadoria como a forma universal. Não quero entrar muito nisso, mas ele transforma esse universal no ubiquus, né? Na forma ubíqua, que está em toda parte, e ele diz uma coisa que é bom, às vezes passa desapercebido. Isso eu acho que está presente na análise da mercadoria, na medida em que ela é uma forma universal na sociedade capitalista, e na medida em que, bom, ela liga todos os elementos, ao mesmo tempo não é vista como a ligação de todos os elementos. Então, tem um pouco desse problema, na verdade. E ele trata isso como uma forma que é commonplace. Não sei se esse é o melhor termo, né? Mas é assim que ele coloca. Em particular, o Linkov, ele trata dessa questão do universal em Marx, né? Mas tem outros autores que também tratam disso. Então, talvez aqui eu usaria forma universal, né? Apesar de ter que carecer discussão. Mas ele trata, então, como forma ubíqua, como elemento ubíquo. Bom, o próximo ele diz: The germ cell opens up a perspective for multiple applications, extensions, and future developments. Bom, eu não sei exatamente de onde ele tira isso, principalmente múltiplas aplicações e extensões, mas eu acho que ele tenta ligar a ideia de que o germ cell ele é, na verdade, um elemento que se conecta ao desenvolvimento do futuro, um desenvolvimento futuro, né, de algo, ou da coisa, no caso do conceito. Então, acho que tem uma vinculação com o desenvolvimento e da compreensão do desenvolvimento, mas os demais eu não sei se é tão claro de onde que isso vem, né? De que a germ cell tem múltiplas aplicações ou extensões, né? Não sei como que isso entra numa regra. Isso ficou meio confuso, mas a partir de que ele tenta nitidamente ligar com a ideia de futuro e desenvolvimento, me parece bem pertinente aqui. Né? Porque a germ cell é basicamente usada para isso, né? Para compreender de uma perspectiva do desenvolvimento como é que a coisa surge e como é que para onde ela vai. Né? Bom, the germ cell is actionable. It's typically exists and is enacted in practice before it is discovered, verbally articulated and modeled. Aqui, na verdade, parece que ele está fazendo uma afirmação de um realismo, né? E talvez esteja mesmo. Mas mais que isso, né? Eu acho que ele está tentando dizer, bom, na verdade, ainda nesse view realista, né? De que, olha, o germ cell, ele existe independente da sua consciência, independente de você saber ou não, ele existe. Você precisa, na verdade, e ele, na verdade, faz parte da atividade, está atuando, está funcionando, independente de você descobrir, articular verbalmente ele ou modelar, né? Então, não é o Marx que introduz a mercadoria, traduzindo, né, em termos da análise da mercadoria, não é o Marx que introduz a mercadoria no sistema capitalista, é a análise dele que revela a centralidade da mercadoria e a contradição para o sistema capitalista, mas a mercadoria mesmo já vinha de antes. Né? Não é ele que, ao incluir, ao analisar, torna a mercadoria central ou torna a mercadoria importante para o sistema capitalista. Então, acho que é isso que ele está tentando elencar aqui. Me parece um ponto que vale a pena parar para discutir, porque, de novo, não é só uma afirmação realista, mas é uma afirmação sobre a modelagem, a descoberta e a articulação verbal dessa coisa que é o germ cell. Né? Ele já está na atividade antes mesmo de você saber, de você conseguir compreender, de você conseguir articular. Então esse eu acho que é um pouco da direção que ele está tentando imprimir aqui.
Bom, esses foram os 5 itens. Você vê que são itens que precisam ser lidos com calma, tem várias confusões, tem vários aspectos ali. Eu mesmo não sei se concordo com todos, né? E principalmente se todos esses aspectos estão formando um conceito geral. Mas ele tenta exprimir com as palavras dele, e eu acho que isso é um esforço interessante. Quais são as características que permitem identificar esse germ cell? Né? Porque, às vezes, o germ cell, como ele mesmo coloca no problema do trabalho do Meyer e Lamb, ele aparece como uma forma difícil de... Olha, como é que você define? Como é que você estabelece? O que exatamente é o germ cell? Então, isso me parece um esforço. E aí eu acho que vale a pena discutir até que ponto que esse esforço ele consegue realizar essa ideia do germ cell, sem perder o foco, né? Sem jogar fora o bebê com a água do banho ali, né? Bom, então essa é a parte do germ cell. Você vê que ao discutir o germ cell, ele entra pouco, ou pelo menos ele liga pouco, né? Como que isso funciona na ascensão do abstrato para o concreto, né? Como exatamente, qual que é o papel do germ cell? Como é que isso funciona? Ele não deixa isso explícito, né? Ele não deixa isso trabalhado no texto. Bom, eu vou mover para um segundo ponto, né, depois do germ cell, que é uma polêmica que ele cria ali, do Davidov e do Vygotsky, né? Então ele diz assim, né, no texto, ele está tentando... Primeiro, ele está tentando fazer uma crítica à escola, dizendo, olha, será que a escola dá conta realmente de enfrentar problemas que são complexos, que estão na vida e na preocupação das pessoas? Será que a escola não está muito restrita ao currículo, onde tem alguém para ensinar aquilo? E os problemas complexos e interessantes não estão sendo deixados de fora? Bom, foi assim que eu entendi a crítica que ele faz à escola. E aí ele diz assim, olha, o Davidov, um tempo atrás, fez uma crítica parecida. E eu achei a crítica um pouco complicada, na verdade. E eu acho que merece atenção, porque ela pode alimentar nossas discussões aqui no grupo sobre qual que é o propósito da escola, como é que o Vygotsky vê a escola, como é que o Davidov vê a escola, e talvez como é que o Eggenstrom vê a escola. Né? Então ele diz assim, né? He did not emphasize Davidov, né? He did not emphasize the scientific as Vygotsky did. He emphasized the theoretical, which for him meant the dialectical. Many readings, in my reading of and interactions with Davidov, I certainly never saw him emphasize calculation. Instead, he repeatedly pointed out that you find powerful traces of dialectical theoretical thinking in religious and in art, often more so than in sciences. E aqui, bom, vamos por partes. Na primeira parte, ele diz assim, olha, na verdade, o Davidov, ele nunca enfatizou o científico, né? Ele procurou enfatizar o dialético. O teórico ali, né, como a gente está colocando, pode ser lido como dialético. E isso é uma contraposição à formulação do Vygotsky, que colocava a formação de conceitos em duas bases, né? Formação de conceitos científicos e a formação de conceitos cotidianos. Né? Então, o Vygotsky trabalhou com essas duas formações, digamos assim. Né? Como que se dá essas duas formações? E ele diz, olha, diferente do Vygotsky, ele nunca enfatizou o conceito científico, ele sempre enfatizou o teórico. E ele complementa, né? Nas minhas interações, nas minhas leituras do Davidov, eu nunca vi ele enfatizando coisas como calculation, né? Como fazer o cálculo. Mas ele sempre enfatizou que é possível encontrar formas do pensamento dialético, teórico, né? Na religião e na arte. Às vezes muito mais do que nas próprias ciências. Né? Então ele faz digamos assim, um contraponto. Aqui é a parte que eu acho que merece atenção e vale a pena parar para abrir, porque vai ser a base porque depois vai virar crítica à escola, né? Ou a crítica ao ensino escolar e tudo mais. Bom, primeiro ponto, né? Eu acho que vale a pena pensar que realmente o Vygotsky trabalha em termos de conceitos científicos e conceitos cotidianos.
isso está explícito no Vygotsky, não me pareceu um problema de tradução exatamente. Agora, cuidado, né, Markelli, cuidado. O conceito científico aqui não é exatamente a mesma coisa é comumente tratada no ensino de ciências. Ou seja, o Vygotsky não trata conceito científico, isso tem ampla discussão na literatura já, da mesma forma que o ensino de ciências trata, como, por exemplo, força é um conceito científico, energia é um conceito científico, porque está nas ciências. Né? Na verdade, e algumas pessoas sugerem que a ideia de conceito científico poderia ser substituída por conceito acadêmico. E é verdade que ele vincula esse conceito acadêmico ou científico à escola, ou à instrução. Né? Ele diz que ele é feito de forma muito mais estruturada, porque está na escola, porque está na instrução. Diferente do conceito cotidiano, que carece de uma estrutura, que carece de um aprendizado estruturado, né, em torno daquele conceito. Então ele dá vários outros exemplos, e é importante a gente tirar um pouco da frente de que o conceito científico que ele está tratando é um conceito que está nas ciências, né, como na física, na química, na biologia. Aqui ele está tentando tratar de um outro tipo de conceito científico. O conceito científico, na verdade, poderia se chamar de conceito acadêmico ou conceito escolar. Tem outra característica. Tanto que os exemplos que o Vygotsky dá no capítulo sobre a formação de conceitos, né, estudos experimentais que ele faz sobre a formação de conceitos, não são conceitos ligados às ciências, como a gente conhece, mas são conceitos, se é que a gente pode chamar assim, ligados ao pensamento conceitual, forma de pensar conceitualmente. Ligados, a gente poderia talvez pensar tão ligados a ciências sociais, isso é ciência, mas eu acho que ele não está tentando fazer essa discussão de ciências sociais e ciência. Então, o que ele chama de ciência na hora de formar conceitos é uma coisa muito diferente do que a gente chama de ciências na ideia de formação do conceito científico no ensino de ciências. Preciso ter isso claro. Bom, então o que o Davidov faz? Né? Ele vai propor, então, pensamento teórico e pensamento empírico. E aqui, um outro cuidado, né? A noção de teórico e empírico também é completamente diferente. Né? Tem sentido completamente diferente daquele encontrado no ensino de ciências. Muito mais próximo, eu diria, do que é dialético e lógico formal. Então, em vez de chamar de empírico, eu poderia chamar de pensamento dialético. Em vez de chamar de empírico, eu poderia, na verdade, chamar de lógico formal. E ao invés de chamar de teórico, eu poderia chamar de dialético. Não tem tanto a ver com ter elementos empíricos ou ser coisa só do pensamento. Não é exatamente isso que ele está propondo. Ele está propondo que o conhecimento teórico ele é um conhecimento de tipo dialético. Ou seja, que tenta compreender o movimento daquela coisa, as contradições daquela coisa e a totalidade daquela coisa. Qualquer coisa que você esteja estudando. Né? Por outro lado, a lógica formal, ou o pensamento empírico, é a forma que classifica, que tenta aprender pela unidimensionalidade, que tenta simplificar aquela coisa. Então, um outro tipo de pensamento, outro tipo de abordagem, digamos assim, para o problema do objeto a ser conhecido, né? Ou daquilo que você quer conhecer. Então, de novo, teórico e empírico têm nomes, têm sentidos, pelo menos, completamente diferentes daqueles que a gente trata no ensino de ciências. E ele poderia ser melhor substituído por dialético e lógico formal. Bom, no texto dá a entender que a crítica feita pelo Davidov e Vygotsky se dirige ao caráter escolar da elaboração, que o Vygotsky faz sobre conceitos. Bom, isso é verdade até uma certa medida, porque o movimento que o Davidov faz é tentar migrar de uma elaboração, né, na minha visão. A crítica do Davidov visa mover de uma visão funcional e estrutural dos conceitos para uma visão histórica e lógica do pensamento. Então, o Vygotsky ele coloca o conceito cotidiano e científico e tenta compreender ele a partir da funcionalidade na comunicação e da estrutura que ele tem, como que ele está organizado. O Davidov ele vai tentar propor, primeiro, não em termos de conceito exatamente, isso é uma mudança importante. Por quê? Porque não é exatamente o conceito que tem essa estrutura, mas é como você se relaciona com aquele conceito. Ele busca
na verdade, então, colocar em outros termos, em termos de pensamento, né? Como que você está se relacionando com aquele conceito. A gente pode aprofundar isso, por exemplo, na discussão, mas eu diria que o Davidov está tentando propor uma visão histórica e lógica do conceito. Então, ele faz uma análise histórica e lógica, do pensamento. Bom, essa pequena diferença, na verdade, ela é, claro, é importante para entender que tipo de crítica que o Davidov está fazendo. E é claro, o Davidov está fazendo uma crítica à escola também, mas a crítica à escola se transforma, né? Para o Davidov, a escola está centrada no desenvolvimento do pensamento empírico, quando deveria estar centrada no desenvolvimento do pensamento teórico. Ou seja, ele, ao avaliar a escola, né, atual, ao entrar na escola e ver o que os professores estão fazendo, como é que está organizada a escola e o ensino, ele conclui que, olha, na verdade, a gente está muito centrado em desenvolver pensamento empírico, quando, na verdade, a gente deveria estar centrado em desenvolver pensamento teórico. Então, essa é a crítica que o Davidov faz à escola. Diferente do Vygotsky, que via na escola a possibilidade de uma forma diferente de pensamento ou um percurso muito particular da formação de conceito. Bom, mas o problema continua o mesmo para ambos, né? Ambos estavam interessados em compreender, né, em como o ensino, a instrução e a escola impacta no desenvolvimento dos sujeitos. Ou seja, uma formulação para a zona de desenvolvimento proximal. Eu não quero entrar muito nesses detalhes técnicos, né, mas mesmo porque o texto não traz a ideia de zona de desenvolvimento proximal, mas o importante é o Vygotsky, quando ele elabora a formação de conceito, ele está preocupado em como que ao aprender essa nova forma de pensar, esse novo tipo de conceito, isso reorganiza o desenvolvimento do sujeito. Isso muda a direção ou impacta, de alguma forma, o desenvolvimento daquele sujeito. Então, Vygotsky está preocupado com a transição da criança da idade pré-escolar para a idade escolar. Ele falou, o que exatamente muda? Será que muda a qualidade, né, desse processo? E o Vygotsky aposta que na escola, agora o aluno está impactado, né, ele está envolvido com atividades que vão colocar para ele um pensamento, ou pelo menos vão colocar para ele, né, a formação de um conceito científico, um conceito escolar, um conceito acadêmico. Tá? Então, o Davidov vai se contrapor a essa formulação, dizendo assim, olha, na verdade, quando ele entra na escola, bom, essa deveria ser a tarefa, pensar conceitualmente, né? Pensar, vamos colocar assim, teoricamente. Mas o que se vê não é exatamente isso, o que se vê é muito pensamento empírico. Então, ele questiona essa formulação. Mas ele ainda está confiante de que o pensamento teórico, ele impacta o desenvolvimento dos sujeitos de uma forma muito particular, diferente do pensamento empírico. Então, de novo, lembrando que ambos estão interessados no como que essas coisas estão impactando o desenvolvimento do sujeito. Bom, então, na minha perspectiva, para sintetizar essa polêmica entre Davidov e Vygotsky, que é a crítica realizada pelo Davidov é, em certa medida, uma reformulação da questão relacionada à formação de conceitos. Ou seja, o Davidov não está tão preocupado em fazer uma crítica à relação do Vygotsky com a escola, mas está tentando refundar, nos termos teórico e empírico, esses dois percursos, né? Esses dois tipos de influência sobre o desenvolvimento. E aí, não passa necessariamente pela relação entre escola e o cotidiano e nem mesmo pela crítica à ciência. Nem o Vygotsky faz essa crítica, nem o Davidov faz essa crítica. Por quê? O Davidov vê na escola a possibilidade de que, ao tratar do conhecimento teórico, a escola está cumprindo seu papel e ela vai impactar de uma forma desejável o desenvolvimento dos sujeitos. O que ele faz, a crítica à escola, não é sua vinculação ou não com o cotidiano, mas é o excessivo foco no pensamento empírico. Então, eu acho que isso o texto deixa um pouco confuso, porque ele quer colocar um salto para o cotidiano, um salto, olha, a escola não olha para o cotidiano, né? E o Davidov já dizia isso, mas
Pode até ser que o Davidov diga isso em outra parte, em outro momento, numa conversa informal, talvez, mas isso não está claro no texto e não está claro até onde eu li do Davidov, né? De que o Davidov está fazendo essa crítica à escola. A crítica, de novo, a crítica que ele faz ao Vygotsky é sobre como organizar esses dois processos. E a crítica que ele faz à escola é que a escola está centrada no pensamento empírico. Veja, nem para o Vygotsky, nem pro Davidov, isso se torna uma dicotomia entre conceito científico e conceito cotidiano. Isso não é exatamente uma dicotomia, não é que ou é outro. Ou só pode um, ou só pode outro, ou ao fazer um você exclui o outro. Mas ele está tentando matizar com qualidades dois processos que ele vê como distintos, que estão relacionados, mas ainda assim distintos. Bom, no final do texto, ele coloca, então, a minha terceira provocação. Né? A gente já passou pelo germ cell, passamos pela polêmica da Davidov e Vygotsky. Agora vai minha última questão ali no final do texto. Ele coloca assim: bom, educational researchers need to step out of the classrooms into the wild. Ele está advogando que, na verdade, a escola e os pesquisadores, né, educacionais, ele está muito centrado no que está acontecendo na escola. Precisaria, talvez, sair da sala de aula e ir para ver o que está acontecendo no mundo selvagem, né, no in the wild. Estou traduzindo assim, né, na tradução livre aí do André. Bom, aí vem algumas questões, né? O que o Enzo está chamando de in the wild? A gente vai ver alguns exemplos ali no texto, né? Ele dá alguns exemplos, ele dá 3 exemplos. Se você acompanhar a literatura, o que o Enzo vem produzindo, sei lá, nos últimos 20 anos, você vai ver que tem vários outros exemplos. Né? Ele tem vários exemplos com bibliotecas, com escolas, com empresas de marketing, com empresas e sistemas para construção de prédio, e assim vai. Mas ele dá 3 exemplos, que são exemplos que eu acho que ele trabalhou recentemente, né? De como ele tem estruturado isso. É isso que ele está chamando de in the wild. O que exatamente significa isso? Né? Então, isso precisa de uma formulação. Por quê? Aí vem as outras perguntas. A escola não é wild o suficiente? Pô, a escola já não é selvagem o suficiente? Né? Eu fico me perguntando se quem responde não é selvagem. Talvez precise entrar lá na escola para ver quanto selvagem é, né? Depois a gente diz a medida do selvagem que está a escola hoje. Selvagem, claro, aqui é uma brincadeira, né? Mas nem tanto, não é uma brincadeira, nem tanto, né? Uma brincadeira peronomútil, né? Porque assim, poxa, o que exatamente é o In the Wild? Será que a escola não é In the Wild? Primeira pergunta, será que ela não é In the Wild? Será que ela já não é In the Wild? Será que a gente não tem uma ilusão de que essa coisa não funciona, não está funcionando diferente, né? Se a escola não está no In the Wild, né? Se ela não está no Wild, e nem é Wild, selvagem, né? Onde ela está? O que ela é? Bom, se ela não está no mundo selvagem, se ela não é selvagem, tá bom, o que a escola é? O que exatamente ela é frente ao selvagem? Ela é o doméstico? É isso? Ela é uma instituição domesticável? Ou domesticada? O que exatamente é essa coisa que é a escola? Já que ela não é já que a gente tem que sair dela e ir pro wild, né? E aí minha pergunta, né? Um dos lugares onde o Einstein trabalhou é o hospital, para discutir alguns elementos da teoria da atividade, para desenvolver até várias formulações da teoria da atividade. Bom, o hospital é o wild, mas a escola não? É isso? Então eu tenho o hospital é o wild, mas a escola não. Eu tenho o centro de cooperativa de agrícola é o wild, mas a escola não? O programa de residência para pessoas sem teto é wild, mas a escola não. O que exatamente faz a escola não ser wild frente a essas outras instituições? Né? O que define exatamente esse wild? É o currículo? É a instituição? É o tipo de problema que aparece?
O que exatamente define? Por que a pessoa precisaria sair da escola, sair da sala de aula para ter contato com o wild? Né? E veja, o risco que a gente tem, a meu ver, é de formular uma escola que está um pouco pairando no middleware ali, né? Tá em lugar nenhum, né? Tá no ar. Por quê? Porque a escola não está na sociedade, ela não está perpassada por questões sociais intensas, né? Como a violência, como questões raciais, como as questões de gênero, como todas. Quer dizer, isso não perpassa a escola está isolada, ou ela perpassa de uma forma qualitativamente diferente do que perpassa um hospital, uma cooperativa, onde tem um monte de ser humano junto, trabalhando, fazer coisas complexas. Por que isso é diferente? Né? Por que nem teria que sair da sala para ver o Wild? Talvez eu possa até colocar para o Enstro, né? The Wild's here. Né? Venha para a sala de aula para ver o que é Wild. Talvez ele esteja subestimando um pouco o que acontece na sala de aula. Não sei. Talvez. Fica a questão para discutir aí no grupo. Bom, vamos para os exemplos, né? Curiosamente, uma das recomendações, assim, ele trata dos exemplos, mas ele trata de forma, primeiro, muito compacta, por isso que e ele foca no germ cell, na verdade. O que ele apresenta, no fim, é o germ cell. O que eu recomendo, né? Se você se interessou por algum desses exemplos, você acha que é pertinente, você acha que é interessante olhar como ele vem tratando, quais são as metodologias de intervenção e de análise, vale a pena olhar o texto original em que ele apresenta isso, às vezes até em mais de um texto, porque geralmente nesses textos originais ele detalha com calma como que é feita a intervenção, como que surgiu o problema, quais são aqueles passos, né, de questionamento e de transformação da atividade, de desenvolvimento da atividade. Nesse texto ele compactou muito, fico em dúvida até se dá para entender bem o que está acontecendo. Né? Eu li alguns desses exemplos em outros textos, mas lendo só esse texto eu fiquei em dúvida. Então, minha recomendação é, se você achou os exemplos interessantes e quer entender melhor, eu recomendo, na verdade, ler o original. Procurar o original, porque lá tá realmente bem melhor explicado. Aqui ele vai dar a síntese, então, de germ cell, em termos de germ cell. Ele vai mostrar, por exemplo, como que a cooperativa de produtores agrícolas, né, produtores de alimento, eles se encontravam ali numa contradição entre ser sustentável, né, se manter competitivo e crescer, e ter mais gente, ter mais gente, ter mais gente, ter mais gente. Então essa era uma contradição que aparecia para a cooperativa, né? Que ela precisaria crescer, mas ao mesmo tempo fica difícil de manejar, fica difícil de fazer todas as outras coisas, estresse, e perde o sentido do que exatamente por que as pessoas estão fazendo essa cooperativa. Né? Você não está fazendo cooperativa para ter um mega negócio e para dominar o mercado, monopolizar o mercado, mas porque você precisa vender seus produtos e ter uma vida boa, né? Ter uma vida tranquila. Né? Então, há essa contradição entre ser sustentável e expandir, né? Eu diria que até vários negócios têm esse mesmo tipo de contradição, né? Que é quando expandir, quando se manter pequeno. E ele vai discutir isso em detalhes no texto que ele publica isso, né? Como que aparece esse problema e como que eles lidam com esse problema. Bom, o segundo exemplo, eu acho que talvez o mais recente, que até a Analisa vem tratando, que é a questão do programa de habitacional na Finlândia. Eu, particularmente, não entendi muito bem como é que isso funciona, assim, na prática, mesmo lendo os originais, eu não entendi o desenho, né, da estrutura do programa habitacional, mas ele trata, então, da contradição, que é, ao você retirar uma barreira entre os trabalhadores que estão lidando ali com as pessoas sem teto, ou com os moradores, né, que precisam daquela moradia, você tirou uma proteção daquelas pessoas, então os trabalhadores que faziam serviços habituais ali naquele conjunto habitacional, naquele programa, eles perderam uma barreira, eles ficaram com medo, muitas vezes de sofrer violência, ou de ser abordado, ou de ser perturbado durante o trabalho. Mas, ao mesmo tempo, surge a oportunidade de conectar com essas pessoas que estão trabalhando ali. Então, ao mesmo tempo que tenham medo de sofrer algum tipo de abuso por parte dos moradores, né,
eles também ganham agora a chance de poder se conectar e poder desenvolver um certo respeito, uma compreensão sobre quem são essas pessoas, enquanto trabalham, enquanto fazem seus serviços ali no programa. Então ele coloca isso como uma contradição que vai... Então ele vai desenvolver isso, inclusive, a partir do conceito de dupla simulação. Bom, e por fim, o último exemplo é a questão de mobilidade para idosos solitários, na verdade. Coloquei esse solitário ali, porque é um problema, na verdade, que aparece na Finlândia, mas em vários outros países isso também aparece, que é, bom, muitos idosos morando sozinhos, eles têm, na verdade, que desenvolver uma certa autonomia do movimento, eles têm que se movimentar para fazer as coisas, então levar o lixo, arrumar a casa e tudo, mas ao mesmo tempo eles não podem fazer muitas coisas porque eles têm o medo de cair, de sofrer algum acidente, que piora, ou que pioraria muito a condição deles, né, como idosos vivendo sozinhos. Então eles têm essa tensão entre desenvolver autonomia, né, e o medo de, ao fazer aquela atividade, ao realizar aquela atividade, ou aquela tarefa doméstica, né, vamos colocar assim, sofrer um acidente, cair, escorregar e se machucar, o que seria um agravamento daquela situação. Então ele precisa fazer exercício, mas o exercício também traz risco, e nessas condições o risco pode ser bem grave, né? Então ele vai, com uma equipe, né, de terapeutas ocupacionais, vai desenvolver um protocolo, que ele está chamando de Germ Cell, para poder lidar com essa contradição, que é o protocolo de levantar e sentar da cadeira, ou de pequenas atividades que o idoso faz com assistência e depois vai realizando sozinho. Ele cria um protocolo, um guia, né, para que o idoso possa agir, possa superar essa tensão, né, essa contradição entre o medo de se mover e a necessidade de se mover autonomamente. Bom, esses são 3 exemplos curtos em que ele vai tratar mais ou menos justamente desse ponto do Germ Cell, e ele vai dar uma ênfase ainda nessa contradição de motivo, né, no interior do Germ Cell. Então, ele tenta elaborar dessa forma. Bom, sobre os exemplos, né, como eu comentei, caso o exemplo tenha lhe interessado, eu recomendo, na verdade, ler o original, acho que vale a pena gastar algum tempo para entender como é que é feita a análise. Tem tantos aspectos de entender o problema, entender o que é o conceito de Germ Cell, a expansão da atividade, entender o desenvolvimento da atividade, quanto entender os processos metodológicos, né, como é que se faz a intervenção, o que ele pensa como intervenção, e como que essa coisa tem se alterado ao longo do tempo. Só para vocês terem uma ideia, inicialmente ele tinha um programa nos anos, quando ele estava lá na Califórnia, Waynesboro, né, nos anos 90, que era um programa dos anos 90 para os anos 2000, né, no final dos anos 90 para os anos 2000, um programa de desenvolvimento no trabalho, né? E esse programa podia durar 5 anos, 6 anos, até 10 anos no mesmo local de trabalho, desenvolvendo com os trabalhadores. Bom, nos anos 2000, no começo dos anos 2000, isso podia ser sustentável. Recentemente, eu acho que percebeu que essas coisas têm se alterado, né? Que não dá para fazer, talvez, pesquisas tão longas. Talvez ele tenha percebido isso. Talvez as agências de financiamento talvez tenham parado de financiar projetos tão longos. Ou talvez ele queira realmente diversificar, mas ele tem comprimido cada vez mais. Então, hoje ele saiu desse modelo, que chama modelo desenvolvimental para o trabalho, e foi para um modelo de laboratório de mudança, que é o que ele tem hoje, que é um módulo, digamos assim, de intervenção no trabalho, que é um módulo bem mais curto, em poucos meses, você consegue desenvolver atividade com os trabalhadores para que eles lidem com uma certa contradição ou com um problema no local de trabalho. Bom, então os exemplos são muito resumidos, estão com foco no Germ Cell, isso eu tinha comentado, e não tem esses processos não foi descrito em detalhes o processo de intervenção e acompanhamento e desenvolvimento das atividades. Isso acho que às vezes dificulta um pouco a compreensão, né? É curioso porque quando a gente lê o trabalho do Vygotsky, principalmente os trabalhos traduzidos em português, a gente vê um Vygotsky, porque são traduções basicamente de palestras e de falas, algumas palestras inclusive
foram transcritas por alunos que estavam na plateia, né? Então são alunos do Vygotsky que traduzem, e transcrevem, perdão. E a gente fica sempre com a impressão assim, nossa, de onde é que o Vygotsky tirou essa conclusão, né? Mas o trabalho experimental do Vygotsky, do Leontiev, do Zinchenko e de outros, ele não foi traduzido. Então ele não tem acesso ao trabalho experimental. A gente tem acesso apenas a pequenos fragmentos do trabalho experimental, mas na verdade o Vygotsky tem uma base experimental muito forte, né? Ele estava fortemente envolvido com psicologia experimental, né? Esse era o campo dele de ação. E a gente tem pouco acesso. A gente acha que às vezes ele tirou aqueles elementos, aqueles questionamentos, às vezes do nada, quando na verdade ele estava ali observando centenas, às vezes milhares de crianças, né? Em particular, no final da vida, o Vygotsky esteve envolvido com psicologia clínica, por exemplo. Então ele atendia famílias, ele atendia crianças com problemas. Então ele atendia uma diversidade de pessoas, e a centenas às vezes, né? Ele estava todo momento atendendo e vendo e experimentando. Mas o que foi traduzido foi só a parte de condensada, digamos assim, de síntese, né? Algo parecido pode te dar essa impressão no texto, né? E quando ele dá os exemplos bem curtos, você fala, bom, mas de onde é que ele tirou isso, né? Por que ele chegou a essa conclusão? E às vezes não está tão claro. Então a gente tem que ir lá no trabalho que foi desenvolvido, né? Com experimento, com intervenção. De onde é que está essa coisa? Por que ele está pensando assim? E como que ele confrontou essas ideias com a realidade lá, e como é que essas coisas, inclusive, foram mudando no tempo, né? Isso é interessante ver também. Então, é só, na verdade, uma fala de reforço para olhar os originais e voltar lá. Bom, esse é o meu último slide. Então, eu passei por pontos que eu acho que são importantes de discutir no grupo. Germ cell é um tema meio nebuloso, muita gente fala, a gente fala todo domingo, mas a gente, eu acho que gastou pouco tempo se debruçando sobre o que exatamente isso significa. E mais, o que isso significa para o ensino, né? O texto, eu acho que traz isso bem mais explícito, quando ele fala de um conhecimento, ou de um conteúdo, ou de um elemento do conteúdo, né? Que é o threshold, ou alguma coisa assim, core. Bom, ele trata dessa polêmica do In the Wild, e ele traz o Vygotsky e o Davidov para polemizar isso. E ele traz, então, as aplicações e intervenções que ele faz, que eu achei tão bem comprimidas, mas são interessantes como um convite. São esses 3 pontos que eu acho que vale a pena discutir. Claro, o texto abre imagem para vários outros aspectos, mas são os 3 pontos que eu achei mais interessantes para o nosso grupo. Gente, obrigado pela atenção. Vamos ver se eu consigo dar um pulinho ali, 20 minutos, meia hora no grupo, para ver como é que está a discussão, para ver se eu posso fazer algum tipo de interferência, né? Colocar mais problema, mais lenha na fogueira, né? Mas depois, com certeza, eu assisto o vídeo da discussão de vocês para poder acompanhar. Por fim, o último comentário que eu queria fazer é que esse texto, ele coroa bem, pelo menos no nosso grupo, o estudo sobre o William Covey. Vários desses aspectos, na verdade, o William Covey discutiu naquelas questões, né, nos 2 textos que a gente estudou. E eu achei interessante, até calhou bem, porque a gente finalizou aquele estudo, né? Agora vai discutir esse texto, então acho que ele, assim, atualiza, né, pelo menos, os problemas e questões, pontos que valem a pena a gente continuar discutindo aí no grupo. Então, até a reunião.